Bom, gente, seguindo aqui com o nosso curso de SD na teoria, a gente vai falar agora do social, da parte social do ESG, né? O S, social, que é quando a gente vai falar das relações humanas, das pessoas, né, que fazem parte de todo e qualquer negócio, né? E aí a gente traz essa ideia de que uma sociedade coesa e resiliente, ela depende, de fato, da manutenção e do aprimoramento das relações entre os recursos humanos, né? Das relações entre as pessoas que fazem parte dessa cadeia, né? De qualquer negócio. É somente com esse olhar que podemos tornar os negócios mais bem-sucedidos, né? É inevitável, né, para qualquer negócio ter o olhar para o aspecto humano. A gente tem aí, mais tradicionalmente, né, os negócios mais convencionais, as áreas de recursos humanos, que em muitas empresas estão sendo revistas, né, áreas de talentos e numa perspectiva de uma empresa regenerativa, por exemplo, né, o olhar é bem diferenciado, assim, nesse sentido, bem individualizado, né? Então, a gente vê essa preocupação, né, acontecendo, e a gente nunca pode esquecer que é isso, né? As pessoas, elas estão no centro dos negócios, né? São os funcionários, os clientes, os fornecedores, os distribuidores, os varejistas, né? Os vizinhos, né? Quem são as pessoas que estão nas empresas vizinhas ou pessoas que vivem, né, ao redor de onde essa empresa está instalada. As pessoas determinam se o negócio tem uma força de trabalho produtiva ou não, né? Se ela tem uma cadeia de valor sustentável, e bem equilibrada, eh, saudável, né? Se as comunidades locais que interagem com esse negócio são comunidades vibrantes, comunidades resilientes, né? Se os governos apoiam ou não, né, esse negócio, e o crescimento e a prosperidade, né, além disso, o bem-estar também dessas pessoas, tem que ser importantes e cruciais para o sucesso de qualquer negócio, né? De novo, né, existe uma dependência direta dos negócios em relação às pessoas, assim como em relação ao capital natural, que a gente comentou no último vídeo, né? E apesar da crescente, né, conscientização, valorização, né, dos recursos humanos das pessoas, do capital social e capital humano nas empresas, ainda existe muita divergência, né, em relação à mensuração, né? Como que a gente mede esse valor, né? Como que a gente contabiliza esse valor? E aí, mesmo quando a gente percebe, assim, mesmo quando os tomadores de decisão, né, os CEOs, os líderes da empresa, puxam essa agenda, traduzir esses valores de forma consistente, né, em termos de que as pessoas de dentro e fora do negócio compreendam, entendam isso que está sendo dito, é uma tarefa difícil, né? É um desafio assim que a gente ainda vive e busca, né, mecanismos e metodologias para nos apoiarmos, né? Comentei para vocês, né, também do protocolo, né, do Social and Human Capital Protocol, do Capital Coalition. É, Ele também tem sido, assim, a nossa bibliazinha, nosso modelo, né, nossa base, para olhar para essa perspectiva do capital social e capital humano, e ele também traz, né, alguns mecanismos, algumas ferramentas que nos apoiam nesse sentido da mensuração, né? O capital social, ele compreende as redes com normas, valores e entendimento compartilhado, que facilitam a cooperação dentro e entre grupos, né? Então, quando a gente está falando de capital social, a gente está falando dessas redes compostas por pessoas que têm os seus mecanismos, né, e suas lógicas de funcionamento. Quando a gente fala do capital humano, a gente está falando do conhecimento, das habilidades, das competências e os atributos incorporados nos indivíduos que facilitam a criação de bem-estar pessoal, social e econômico, né, dentro desse contexto corporativo. Esses recursos precisam ser mantidos e aprimorados para tornar a sociedade mais coesa e resiliente e os negócios mais bem-sucedidos, né? Então, assim, se a gente está falando, né, de uma transformação nos modelos de negócios, né, para incluir, para incorporar esses capitais, a gente também está falando em investimento
nesses recursos humanos, né, para que as pessoas possam aprimorar, né, o seu entendimento, o seu conhecimento sobre essas novas formas de pensar, de agir, né, de sentir, e encontre o seu caminho de ação, né? Então, vou dar um exemplo, né, que é o exemplo da própria Terra, né? A gente nasceu como um hub para aceleração de negócios pelo clima, né? Negócios que desenvolvem tecnologias, né, para soluções climáticas. Mas o que que a gente se deu conta no meio do caminho, né? De pensar o negócio, de estruturar o negócio, de desenvolver o negócio. Que se a gente não tivesse uma frente de educação para falar desses temas todos para as pessoas, a gente dificilmente vai conseguir ter os empreendedores, líderes das empresas que a gente quer ver sendo criadas, né, e potencializadas nesse ecossistema de negócio pelo clima, né? Então, é um olhar para o capital humano, é um olhar para o capital, né, para investir. A gente precisa investir em capital humano, né, promover educação, recursos, consciência, né, mecanismos de expansão da consciência para que a gente possa evoluir, para que os negócios possam ser mais bem-sucedidos nessa realidade que a gente está vivendo hoje, que não é a mesma de 100, 200 anos atrás, né? E aí, a gente tem três indicadores, acho que isso é legal falar para vocês, né? Que, assim, visto que as mudanças, né? Ai, caramba. E aí, se a gente está falando de coesão, né, eu queria ler um trechinho aqui para vocês, que assim, a coesão é definida aqui como o esforço de uma sociedade no sentido de trabalhar para o bem-estar de todos e de seus membros, combater a exclusão e a marginalização, criar um sentimento de pertencimento, promover a confiança, oferecer a seus membros a oportunidade de ascensão social, né, de aumento de uma classe ou status social mais baixo, de mais baixo para o mais alto, né? Então, quando a gente está olhando para os aspectos, né, do capital social e humano, e a gente entende que esses recursos eles precisam ser mantidos e aprimorados para que a sociedade seja mais coesa e mais resiliente, a gente também está falando do esforço que a gente está colocando, né, como sociedade, no sentido de trabalhar o bem-estar de todos os seus membros, né? Então, a gente está falando de equilíbrio aqui, social, né? A gente está falando do combate à exclusão, né? Porque uma sociedade onde existem pessoas que são excluídas e que não aceita a diversidade, ela não é coesa, né? A gente está falando da criação de um sentimento de pertencimento. Eu faço parte dessa comunidade, né? Eu sou cidadão, eu cumpro com o meu papel,
né, como cidadão. Só que eu só vou fazer isso se eu tiver esse sentimento de pertencimento aberto, né, dentro de mim. Promover confiança, criar relações de confiança, né? Oferecer aos seus membros a oportunidade de ascensão social, de crescimento. Uma sociedade que ela não oferece isso, né, ela não está olhando para o desenvolvimento do capital humano dela, né? Oportunidades iguais para todos, né? E aí, a gente tem um conceito, né, que é bem importante também, que é o conceito dos impactos no capital social e humano, né? Aonde a gente traz a perspectiva de que uma mudança persistente no bem-estar, né, das pessoas que fazem parte de uma sociedade, que fazem parte de uma comunidade, que fazem parte de uma empresa, né, experimentado por uma pessoa ou um grupo de pessoas que ocorre como um resultado de uma atividade, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser intencional ou pode ser não intencional, né? Então, o que que o olhar para o ESG traz, né? Ele traz a preocupação das empresas que esse impacto no capital social e humano seja positivo. Pode haver uma intencionalidade aí, né? Então, o que que eu vou desenvolver de práticas, de políticas na minha empresa que sustentem essa coesão, né, em relação aos meus recursos humanos e o meu capital social dentro do meu negócio, né? E aí a gente também traz a ideia da dependência de capital social e humano, né? Então, recursos e relacionamentos sociais e humanos que as empresas precisam para criar e sustentar valor, né? É aquilo que eu estava falando no começo, todo e qualquer negócio tem dependência de recursos humanos, né? E aí a gente vai entender justamente dentro dessa perspectiva do negócio, né, o que que a gente pode criar, né, de estrutura para promover esse bem-estar, para manter o bem-estar, para melhorar o bem-estar e a coesão dentro desse grupo, né? E aí quando a gente fala de bem-estar, né, visto que as mudanças no bem-estar elas são uma consequência fundamental, né, do impacto no negócio, né, pensando por essa perspectiva de capital humano e capital social, é importante a gente entender o conceito de bem-estar. É importante a gente se aprofundar no conceito de bem-estar, né? E aí existem duas vertentes, né, para o entendimento do bem-estar, né? O que que é o bem-estar atual, né? E quais são as condições necessárias para garantir a sustentabilidade desse bem-estar ao longo do tempo, né? Então, são duas coisas. A gente tem o bem-estar atual, né? Então, como é que a gente mede, né, esse bem-estar? Como é que a gente entende esse bem-estar? E a gente entende ele dividido nessas duas categorias, condições materiais e qualidade de vida. Mas a gente também precisa olhar para sustentabilidade dessas condições ao longo do tempo, né? E aí, quando a gente fala do bem-estar atual, né, a gente tem algumas condições que são materiais, que tem a ver com renda e riqueza, tem a ver com empregos e ganhos, e tem a ver com habitação, né, são condições materiais básicas para promover, né, um bem-estar. E a gente tem as condições relacionadas à qualidade de vida, né? E aí a gente vai entrar em 8 aspectos, que são estado de saúde, equilíbrio entre trabalho e vida, educação e habilidades, engajamento cívico e governança, conexões sociais, qualidade ambiental, segurança pessoal e um aspecto mais subjetivo do bem-estar, que é a questão da satisfação percebida pelos indivíduos, que a gente tem, por exemplo, hoje, indicadores que medem felicidade dentro dos negócios, né? O FIB, que é Felicidade Interna Bruta, a gente fez agora recentemente uma roda de conversa trazendo justamente esse tema, né? A relação da felicidade com o ESG, e a gente vê que tem empresas que estão já hoje preocupadas, né, em olhar para esse indicador, né? Felicidade como um indicador, e que são empresas humanizadas, né? Que estão olhando mais diretamente para essas condições, né, de bem-estar que a empresa, que o negócio pode oferecer para as pessoas com as quais se relacionam com ele, né? Então, todos esses aspectos que a gente trouxe aqui, a gente sugere que você pare para olhar e para examinar, né? Como que você está tratando esses aspectos dentro do seu negócio,
né? De novo, em relação aos seus funcionários, né? Em relação aos seus clientes, em relação aos sócios da empresa, em relação às pessoas que fazem parte desse contexto, né? E aí, justamente, né? Quando a gente olha para capital social dentro dos negócios, né? A gente tem 5 drivers, 5 direcionadores, né? O Capital Collision, né, no protocolo traz essa nomenclatura de drivers, né, direcionadores de valor social para os negócios. Esses direcionadores, eles são mecanismos através dos quais o capital social e humano impulsiona o desempenho dos negócios, das suas melhorias e da criação de valor. Né? Então, por que que o capital social humano é importante? Né? Porque, de alguma forma, ele vai impulsionar desempenho também, né? Isso né, não é, obviamente não é só por isso, mas essa é a perspectiva, né, que o negócio ele também vai olhar para esse aspecto, porque também tem uma relação com o desempenho, e aí a partir disso a gente consegue mensurar. Né? Então, a importância desses drives vai variar também de acordo com o tipo de negócio, com o tamanho do negócio, né, com a área do negócio. Esses 5 direcionadores são obter ou manter uma licença para operar, né? Então, às vezes, para a empresa ter uma licença para operar, ela vai precisar cumprir com padrões mínimos, né, de bem-estar, né, de relações humanas, de condições para essas pessoas, para esses seres humanos que estão se relacionando com ele, para que eles possam manter o seu bem-estar, né? Melhorar o ambiente que viabiliza o trabalho, né? Então, eu preciso ter condições necessárias para que esse ambiente que viabiliza o meu trabalho, ele possa estar em constante melhoria, né? Otimizar a gestão dos recursos humanos, né? Então, eu preciso ter aí mecanismos, né, que vão otimizar a forma como eu administro os meus recursos humanos, né? Fortalecer as minhas cadeias de valor, né? Então, se eu tenho um negócio, né, que faz parte de uma cadeia de valor, de novo, né, quais são as questões relevantes, né, que vão surgir aí nessas relações, que eu posso me atentar, eu posso incluir, para fortalecer, para que essas relações sejam fortalecidas, né? E incentivar o crescimento e inovação de produtos e serviços, né? Quem está pensando, né, no crescimento e na inovação dos produtos são as pessoas que fazem parte, né, desse contexto da empresa, né? Como que eu crio mecanismos para incentivar? Porque eu quero estar o tempo todo no mercado, eu quero ter melhoria de desempenho, eu quero ter ganho competitivo, né? Então, eu preciso incentivar o crescimento e inovação, né, dentro do meu contexto empresarial, me apoiando nas pessoas que vão estar vinculadas, né, com esses processos. Então, a análise desses drivers, né, de geração de valor, ela é muito relevante nas questões onde a mensuração e a avaliação do capital social e humano podem informar e influenciar decisões, né? Decisões sobre alocação de recursos, sobre investimentos em novos mercados, sobre modelos de negócio, sobre linhas de produtos, ações para melhorar a contratação de talentos ou produtividade, né? Então, todas as ações que eu vou tomar no meu negócio e as decisões que eu vou tomar, né, que tem a ver com aspectos humanos, né? De novo, alocações de recursos, investimentos em novos mercados, porque quando você vai investir num novo mercado, você vai ter que avaliar quais são os aspectos humanos, qual é a cultura, né, desse mercado, como que é a relação, como são as relações trabalhistas, como são as relações com as pessoas, né, o que que essas pessoas precisam, necessitam, né, em termos básicos para atingir esse bem-estar, né? Então, tudo isso vai ter que ser avaliado na tomada de decisão, né? A gente, no curso de teoria de ESG na prática, né, a gente vai entrar um pouco mais especificamente, assim, como que a gente faz, né, de fato, assim, essas análises, né, essas mensurações, para que a aplicação desses direcionadores fique um pouquinho mais claro para vocês também, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo videozinho, onde a gente vai entrar em governança. Obrigada.